agora precisam da prática de quando quer que você queira, quando quer que você queira e o que quer que você queira, você tem que ser capaz de ser, imagina aquele estágio em um segundo. Quando você tem que fazer aquele serviço, faça aquele serviço. E quando você tem que decidir, desapegar, você não deixe, não deixe que o serviço puxe você de forma que você não consiga ficar. Você precisa de força de vontade para fazer o que você precisa fazer. E para ter essa força de vontade, você precisa ser capaz de ter o poder de parar. Não deveria ser que vocês coloquem um ponto final e se torne, então, uma vírgula. Ponto final. Nem mesmo é, você tem que ser capaz de fazer o que você quer de uma forma prática. É difícil se tornar isso? Então, como você chamaria isso? Você chamaria isso de força de vontade ou de apenas vontade? Assim que você tenha o poder, assim que você tenha o pensamento de terminar com o inútil, então termine com isso em um segundo. Babdada também já disse a vocês anteriormente que muitos filhos sentam-se para yoga, mas em vez de yoga, nós, estamos nos tornando e guerreiros. Eles não são yogis, eles são guerreiros, yodas. Você tem os caras de ficar batalhando por um longo período, que você se tornará parte da dinastia do Sol ou da dinastia da Lua. Assim que você pensa sobre isso, deveria acontecer. Para alguma coisa acontecer, assim que você pense, essa é uma questão em um segundo. Isso é uma questão de um segundo. E isso é conhecido como força de vontade. Você tem força de vontade? Hum. Você tem força de vontade? Ou você cria planos muito bons, mas apenas entre 10 a 5 entram na prática? Vocês param muito bem, vocês pensam muito bem, isso vai acontecer, mas existe uma diferença no acontecer de forma prática. Agora você precisa ter tal força de vontade que você experimente alguma coisa como já alcançada, assim que você pensa sobre ela. É visto que em Amityville, quando vocês têm uma conversa de coração a coração com o pai, vocês dizem coisas muito boas. Ah, eu farei isso, eu farei aquilo. Entretanto, qual é o resultado quando chega a noite? Você se torna baba, muito feliz ao falar sobre tais doces coisas com o pai. Baba. Fica muito feliz. Uau, meus filhos. Uau, meus filhos. Que dê bênçãos e receba bênçãos. O estágio de paz preenchido com alegria suprassensorial e felicidade. As orientações de Baba para os filhos em Ameritivela, tenha uma lembrança precisa e poderosa, como um karma yogi. Deixe que cada ação que você desempenhe seja
com humildade, como um instrumento. Da mesma forma, você também recebeu direções sobre a sua visão, como a sua visão e atitude deveriam ser ao continuar a seguir essas direções de uma forma precisa, vocês constantemente experimentam o estágio de paz preenchido com alegria suprassensorial e felicidade. Om Shanti. Om Shanti, bem-vindos ao Vyakti Parivar. Hoje é o dia 24, dê bênçãos e receba bênçãos. Tópico de hoje, um estágio de paz preenchido com alegria suprassensorial e felicidade. E agora ouviremos Mohini Didi. Om Shanti. Om Shanti. Happy, okay. Todos estão felizes? Every day Baba gives a Todos stage, os every dias, checkpoint Baba to nos see where dá we are, pontos de what should be checagem our para stage. ver onde nós estamos, como deveria estar And nosso Baba is estágio. saying Gostei de hoje, a quando Baba peaceful disse stage, sobre esse estágio but filled with pacífico, mas super preenchido sense of joy com and alegria happiness. suprassensorial e felicidade. Sometimes you could only be Algumas peaceful, vezes você but apenas Baba is fica saying you pacífico, mas should Baba be está filled dizendo with super sense of preenchido joy com alegria and happiness. suprassensorial e But that is felicidade. only possible Mas isso if you apenas é pay attention possível se você to presta our atenção practical life. à prática na vida. We have to pay attention Nós temos que prestar that atenção we follow e nós Baba's directions seguimos as orientações de Baba de uma forma accurately. prática, de uma forma precisa. And Baba's directions begin E as orientações de since Baba Amrit Vela. iniciam desde manhã Baba is cedo. saying to have Ritivela, Baba está powerful dizendo para ter remembrance, a lembrança poderosa de powerful Baba. remembrance, Lembrança not just remembrance, poderosa, but não apenas powerful remembrance. lembrança, mas lembrança So Amrit poderosa. Vela has to Então, be a Maritivela tem que powerful ser remembrance. poderosa, tem que haver uma Doing lembrança karma yogi poderosa. whole day. E, enquanto tendo um karma yogi durante o dia todo, And let every action we perform deixar que should cada be ação given que a stage with an instrument. desempenhamos seja feita com humildade, com um With instrumento, humility as com instrument. humildade como um instrumento. It's very interesting. Both É muito Amrit Vela should interessante. be Como remembrance Meritivela deveria ser uma lembrança poderosa and actions and e, nas humility ações, as an humildade instrument. como um instrumento. You also have received Vocês também directions receberam orientações as to what your vision and como a attitude sua should be like visão e atitude deveriam for ser everyone. por By todos. continuing to follow Ao these continuar a directions seguir essas accurately, orientações de uma forma precisa, by continuing to ao follow these continuar a directions seguir essas accurately, orientações de you uma will forma constantly precisa, experience vocês state of constantemente peace experimentarão um filled estágio with de paz super sense of joy preenchido com and alegria happiness. suprassensorial e felicidade. So when we Então, are quando happy, você está we are full feliz, você está pleno and also peaceful.
e também pacífico. when there is air in the Quando water, há ar there are na água, waves, right? tem muitas So ondas. anything which is get mixed Então, qualquer coisa que from the misture traces of vices, traços dos weakness, vícios, then we see the fraquezas, waves. então a gente vê as ondas, But we want to be very, mas nós very queremos estar muito, muito immovable. Sometimes we feel imovíveis, immovable. inamovíveis. Even if there are winds and storms, Mesmo se the haja water is still ondas e very, very quiet, tempestades, still water. mas a água serena ela é As soon as muito there is air in quieta. the water, Assim que exista it ar becomes na água, peaceful. It has many ela não kinds pode of waves, ficar small serena, waves, big waves. quieta, e existem grandes The ondas same e is in the pequenas mind. ondas. A mesma coisa When na there are mente, emotions, quando há many muitas emoções, weaknesses, muitas lot of vague thoughts, fraquezas, muitos pensamentos that inúteis, means mind is not significa que a peaceful. mente não está pacífica. So I think we have to Então eu observe. acho que nós It's a practice, but also we should observe. a gente deveria observar, isso é uma prática, mas também deveríamos I observar. like that stage very Eu much, gosto but to be muito desse constant estágio, in that mas stage. mas estar constantemente nesse estágio. Everyone goes to different stages. Todos vão para We diferentes don't have to look at estágios, anyone else. mas a gente não tem que olhar I para should be ninguém mais. very, Eu very deveria peaceful permanecer and stable. muito pacífica e estável. So check Então, if my chequem. stage O doesn't meu remain like that estágio forever. não permanece What is assim missing? para sempre. O que está faltando? Is it Amrit Vela, remembrance of É a Amrit Vela, lembrança or em the stage Amityville while ou o doing contemplative estágio karma enquanto yoga? fazendo karma yoga, Humble and be instrument. o sentimento de ser humilde, ser um instrumento, Very, very to be obedient. Sometimes we think directions para are sermos always in a obedientes. physical way. A gente sempre pensa que as orientações são de uma But forma física, directions are very subtle. mas as orientações de fato são muito Now to sutis. be humble and Para be ser instrument, humilde e it's ser um very subtle. instrumento, isso é muito sutil. Otherwise, once in a while, Para forma, de vez ego, em quando, o ego, arrogance just emerges. a arrogância And we get emerge. caught up into mine, E aí a mine. gente fica preso em eu, meu, eu, meu. Yeah, I have to do, but just be Eu, instrument eu tenho que fazer, mas como and um remain instrumento humble e permanecer humilde, because you won't be tired. porque assim You você will não not fica be cansado. in the limits. You will find that Mesmo, your power is increasing, not mesmo becoming você unlimited. sentirá, fazendo até os seus limites, você It's sentirá que o seu like big poder está family. aumentando. E eu You sou uma feel família they belong to grande. you and Baba. E você sente que eles pertencem a você e Baba. And they will also feel belonging. E eles também se sentirão pertencendo. And these days, what is needed E is the nesses dias o que é experience, necessário é essa experience experiência, experiência of love, experience de of happiness, amor, de experience of felicidade, a peaceful experiência nature. de uma natureza pacífica. So all these experiences Então, are todas essas important so experiências that são one remains strong. importantes, de forma que Baba is possamos so permanecer clear, pacíficos. Baba é tão claro, simple and short simples e curto, that what should be que our stage at present time. como deveria estar nosso estágio Because no sometimes momento our presente, stage is porque às as vezes the o nosso circumstances estágio or as the tem, situation. às vezes devido às circunstâncias ou situações, ele oscila. A peaceful stage, Um estágio pacífico, no up and down. sem, a gente deveria manter o estágio pacífico, Circumstances sem we altos e don't know, baixos. Circunstâncias a gente não sabe sobre elas, but stage should be stable. mas o estágio deveria estar estável.
Nós estávamos no voo e teve uma turbulência e foi bem pesada por quase 10 minutos. Estava sacudindo, mas todos nós estávamos tentando permanecer bem estáveis. Foi tal experiência. Permanecer quieta, permanecer estável, pacífica, mesmo e por um longo tempo aconteceu essa turbulência. O avião estava sacudindo. Pense sobre esse estágio, revolva sobre isso e mantenha isso. Um estágio pacífico, com plenitude e felicidade e alegria suprassensorial. Om Shanti. Om Shanti Didi. Om Shanti Didi. Boa noite. Good evening, Avyakti Parivar. Boa Om noite, Shanti. Avyakti Parivar. Om Shanti. Bem-vinda de volta. Eu estava notando que você estava oferecendo bolo e você estava tão bem. Você se sente refrescada de estar de volta? O que você significa por refrescada? Você parecia como se nem tivesse tido uma viagem. Baba deve estar dando para você tanto poder. Eu gosto quando Baba diz que tem que permanecer muito quieto, muito pacífico, muito estável, mas cheio de alegria suprassensorial. Esse é o estágio final que todos nós temos que ter. Então, todos nós temos que olhar, temos que ter essa expressão de estarmos refrescados. Estamos muito felizes de ter você de volta. Bem-vinda. Parece diferente quando você está na Índia e quando você está de volta aqui. Uma das questões que eu tenho sobre a alegria suprassensorial, agora é a idade da confluência, então existem muitos altos e baixos, existe Maya, existem obstáculos, mesmo que nós estejamos superando, realmente é possível haver esse estágio de alegria suprassensorial que a Baba está falando? Se você não experimentar isso agora, então quando você criará esses sanskaras de felicidade? Porque na idade de ouro haverá felicidade. Eu acho que realmente ainda é possível. Sim, nós podemos fazer isso. Preste atenção amanhã e veja como pode ser. Mas todas as situações, cenas do drama, elas vêm e vão, elas são ah, oscilantes. Eu estava compartilhando no voo, alguém estava dizendo que ela nunca experimentou tanto turbulência como aconteceu. Realmente foi muito ruim. É, é como se o corpo estivesse pulando na distância de 1 metro. Então, é claro que o corpo fica afetado, porque depois eu senti isso. Mas na minha mente não ocorreu medo, porque realmente sacudiu muito. Mas o nosso estágio tem que permanecer definitivamente de uma forma pacífica. Então, assim você também pode experimentar alegria suprassensorial. É isso como nós deveríamos estar, porque todas são cenas do drama, elas são temporárias, elas vêm e vão, nós sentimos isso por um momento e então elas reduzem a influência em nós. O método número 1 para ter alegria suprassensorial é entender o drama? São todas cenas do drama. Todos os jogos, diferentes jogos. O que mais nós precisamos? Por último, meu eu
so o eu many eterno, situations come. sermos karma It is yogis. not to Muitas be situações internally vêm, sick, mas nós, to nós not não fear about deveríamos não apenas sacudir spiritually also. internamente, mas nem mesmo ter Because medo, these are the timings porque to look at esses the são os stage momentos que and nós keep precisamos olhar thinking para of o Baba and to estágio pay a lot e of manter a attention. companhia de Baba e prestar muita Then we atenção. know that are we E really então nós in that sabemos stage que or not. nós Just saberemos que practice. realmente estamos I nesse think it's estágio. really Então temos possible que praticar. and Realmente it é can be done possível e constantly pode ser and feito forever. constantemente, pode That's ser what para my feeling, sempre. sir. Because Esse é there o is meu so much sentimento, pull porque existe for the tanta soul to be in this atração stage. para que a alma esteja nesse No? estágio. Yes, yes, it is. It Sim, is a lot of sim, é. pull. When I was hearing Muita Baba again and atração. again, when Mesmo I was enquanto eu hearing you, I ouvindo o was thinking, Baba, oh, eu we estava need de to novo do this. ouvindo I need to você do e eu this. estava pensando, puxa, eu tenho Um, que fazer so, isso. what other things other Então, than outras understanding the coisas drama that além it's de a entender game o and it's drama, que esse é temporary? um What else do we jogo need? e tudo é No, temporário, o que mais nós Baba said, precisamos? if you can Como o Baba disse, be se humble você and as an for instrument, humilde e you como watch um everything. instrumento, você assistirá But tudo. when you are not in the Mas quando awareness of being você an não está instrument, nessa consciência then de ser um deeply like instrumento, it's you tão doing it profundamente é or receiving it, você, sente que é você que But if está you fazendo e project it more recebendo. beyond, Mas se a gente for um pouco além, I think all these influences and todas essas reactions and influências e yes, reações, and we enjoy journey in a different way. If a we are gente pode really very usufruir da competitive, jornada de diferentes very formas. fluctuating, E very ela, tiring ela sometimes, é Right. bastante smooth oscilante, and às sailing very vezes nicely, suave, às then vezes you get muito so I have bom, seen different waves in the e às vezes ocean, right? algumas ondas vêm Whenever there is big no wave, oceano, then às there is vezes big grande waves. vento, e aí But grandes internally we ondas, can mas emotionally, internamente nós because podemos, only feelings, no emotions. If we eh, a keep them gente, stable, a gente mantém as then the emoções stage will be also estáveis, peaceful. então nosso estágio também permanecerá pacífico. One of the things, Baba, Uma das sorry, Baba. coisas, No, sim, I ok, said I pode ir. like Sim. that stage. Eu, eu I disse like que eu to gosto stay in desse that stage. estágio, de permanecer Yes. nesse estágio. Sim. It's which stage, the unshakable Que stage or the full estágio sensuous joy stage? o No, it's the estágio de ser complete state of insacudível ou de immovable alegria suprasensorial? and Não, o estágio de that ser inamovível, full of happiness perfeito, tudo and cheio de supersensory, three felicidade combined. e com That's alegria beautiful. suprasensorial, os três Very nice, combinados. very nice. Muito bom. Today, I was thinking one of the Hoje eu things estava that pensando que uma das would be coisas necessary for that que would be seria accurate necessário remembrance, para right? isso Because é para a lembrança really accurately precisa. remembering Baba. Realmente lembrar de Baba, o que é It's like, preciso. É no, como we don't feel any pull. a If gente não there is sente pull nenhuma from atração. Se physical or existe uma locking, atração para o so físico ou then para o you cannot be Loki, stable, right? então você não Because pode you are not pull. permanecer estável. So remembrance of Baba Então, is lembrança de also Baba possible when também you é have cut the possível bondages, quando você that your mind is cortou not as pulled towards escravidões, quando você, a pleasurable sua mente não people é or puxada a any material things. pessoas ou So coisas when you are not pulled, materiais. that Então, also quando você não é then atraída, peaceful state. But então when you também find ocorre o your estágio own pacífico, mas organs are pulling, your quando você intellect sente is que os pulling, órgãos estão sendo someone is pulling atraídos, you, também o you intelecto cannot vai ser have this atraído. experience. Então, não So it's haverá essa not only experiência. remembrance, Então, não é but apenas disconnecting, lembrança, mas há uma desconexão. becoming detached. Você se That torna also is very beautiful. desapegado. Mm, wonderful, wonderful. Maravilhoso, maravilhoso. One of the things Então, uma das that coisas Baba was talking que about today was Baba estava honesty. He falando was hoje saying era it in sobre Murli, and also he honestidade. was Ele saying it disse in na the Murli slogan. também e no And slogan. so E the então, when Didi is talking about this quando stage, a this Didi está the falando sobre o combination of estágio, a unshakable, combinação immovable, de and happiness, the joy insacudível, stage, inamovível, how I felicidade, think that alegria, stage is really quanto esse possible estágio because of realmente é honesty and possível cleanliness por and causa da constantly honestidade, because we were limpeza e remembering that constância, Janki porque nós estávamos today. We were in lembrando de Peace Village and we were Dadijan, que remembering hoje Dadi nós Janki's estamos em Peace slogan, Village, nós estávamos lembrando do honesty and slogan de simplicity. Dadijan, que de And honestidade so, e limpeza. Om Shanti Didi.
Is honesty connected with this stage? Honestidade é Feels like it conectado com is. esse estágio? Because when you were Parece que sharing, I sim. was thinking of what Baba Quando said today você in the Morley. eu estava compartilhando, estava It could lembrando do que be Baba falou hoje na Murli. when you are real, no? When you are Quando você é honest. real e Otherwise, it's like honesta, you're trying to de outra pretend, forma você trying to fica be that, tentando but you are not that. fingir ser aquilo, mas So você não é accept aquilo. Mas reality in the aceitar sense of a if realidade I no have sentido de 100% honesty or tenho I'm 100% 50% honestidade ou honest, then accept 50% it, you know, honestidade and e then aceitar try isso. to Então increase the tentar percentage of honesty. aumentar a I think one porcentagem de has to be honest honestidade. Eu acho que and para put, ser it's honesto, not we have to just say, não é oh, it's que very apenas difficult for dizer, me. That ai, is foi muito honesty. difícil para mim, que But isso é internally, honestidade. Mas I know that I need internamente, more eu power. sei que eu preciso I mais know, but poder, eu don't sei, try to mas pretend from não outside. tente fingir Because de fora these days, para dentro. everyone comes Esses to dias, know when todos there is honesty. sabem Everyone. quando há I don't know honestidade, how they todos. know what Eu is não sei real, what como is eles sabem, mas what is o que é honesty. verdade, o que é So honestidade. I think we Eu need acho to que have that kind of nós stage precisamos ter esse of tipo de honesty. estágio de Right, honestidade, right. So certo? um, Quando um, when we are doing this stage, nós the suprasensorial joy, estamos the nesse stage, estágio de alegria like what is the suprasensorial, practice to be qual é able a to get into that prática stage? para ser capaz de estar nesse There are two things, estágio? bodiless Existem stage duas that coisas, o we feel estágio de organs sem are not corpo. pulled by anything. It could be both ways. When I am in Pode this ser joy, inner joy nas of duas formas. fulfillment, Existe and essa love for Baba, alegria then interna, esse amor por automatically Baba, you então are not pulled automaticamente anywhere. você não é And atraído para that nada means I have mais. to be with Significa que Baba, eu love for tenho que estar Baba, com Baba, ter to be amor por Baba. intoxication of my Eu fortune. poderia ser So when I a feel that joy, intoxicação, essa fortuna. then Quando eu estou nothing is nessa pulling me. alegria, então nada está me No atraindo. organs are pulling. Nenhum Otherwise, you say, sentido oh, físico me today we want atrai. De to, outra forma, eu poderia dizer: entertain our ah, ears. Today we hoje want eu to quero entreter os entertain meus our eyes. ouvidos. Ah, eu Something quero entreter os pulls meus us. olhos. Que é alguma That's coisa not que nos honesty. atrai. Isso não deveria And I acontecer. think when we are full, we are E not nós, full. nós But when we are estamos, empty, then we sim, look for quando something, nós estamos Same like, vazios, a gente fica like buscando por alguma coisa. stomach, you are full. Assim como o You estômago. can have the best offers. Você But pode when ter as melhores if your body ofertas, is not full, mas se o then corpo you're não está looking for something. pleno, então você fica ainda When you want procurando to por eat alguma something, coisa. Quando você quer So comer alguma coisa. That's a good example, Didi. Yeah. Esse é um bom exemplo, Didi. I was also thinking, Estava when you're também in your family, when you're pensando in a que quando você está na gathering, when you're in the família, numa center, reunião, num grupo, no centro, que tipo what is the practice that I have to do so that prática que eu tenho que I get fazer involved, I de don't, forma que eu não fique because envolvida? sometimes it Porque can às be if you're in a bigger vezes gathering, pode ser there's que você more esteja num grande conflict or there's more congregação of onde everything is existam going mais on. How would I keep conflitos, myself mais de safe? tudo acontece. Então, como você I think diria? that is where Eu we have acho to be que lovely and detached. é aí que nós temos que ser Listen amorosos to e everybody. pegados, ouvir a Say, I todos. have to be example. Tenho I have to que be ser um exemplo, what eu tenho Baba que wants me to ser be. o In que which way Baba you will quer have que eu to have seja. more attention. Apenas assim eu vou ter But mais it is big. atenção. It has a big Mas, impact. mas é Everyone knows quando existe um that grande you are impacto, yourself. todos You are sabem detached observer, and que você é um I think observador desapegado. Então we can do that, right? nós podemos Right, fazer, right. We can do certo? that. We can Sim, do nós that. podemos fazer isso. All And right, that Didi. is where it becomes E very inspiring also. isso também se torna uma inspiração muito boa. Okay, you having good time? Ok, Yes, você yes, está doing tendo wonderful, um bom momento? wonderful. Tá, I ok, miss you sim, está sendo like this. maravilhoso. A gente está sentindo Good. sua falta And we are aqui. happy you're back and we Nós are happy you're doing estamos well, and felizes que você está de it's volta e all que good. você está bem. Thank you. Om Shanti. Om Obrigada, Shanti. Om Shanti. Existe tristeza no mundo, a gente diz isso. Mas por quê?
Você não sabe o porquê, então como você removerá isso? Se você não sabe a causa, como você salvará isso? Se você não sabe a doença, então como você vai curá-la? Como você solucionaria o problema se você não sabe o problema? Se você entende a pergunta, então você vai encontrar uma solução. Se você não entende a questão, como você vai solucionar? É impossível. Eles não explicam. O conhecimento de Baba clarifica tudo, porque este mundo é assim. Baba diz, é predestinado. Eu eu não criei isso. É criado eternamente. Os seus caras de todos, opiniões são diferentes. Se você remove um defeito, então é muito bom, melhor. Então, isso se tornará o paraíso. Que fraquezas nós temos que remover? Remover o meu e o seu. E se eu não removo o meu e o seu, como a população em geral fará? O mundo inteiro está preso na lama de meu e seu. Por que o ciclo de nações? Por quê? Porque tudo é meu e seu. Baba diz, eu vou falar a você, eu vou falar a você, eu vou dar a solução, eu vou dizer a vocês em um minuto. Que isso? Apenas remove meu e seu. De outra forma, você pode estudar filosofia, política, economia. Quantos sistemas econômicos existem? Como o sistema de marketing está mudando? Economia global, global. Os seres humanos estão tornando global. E o que significa? Qual o seu resultado disso? O que está acontecendo? Eles estão se tornando pobres, os ricos estão se tornando ricos, os problemas não estão sendo resolvidos, e é por isso que Baba diz: se esse meu e seu foram removidos, então esse mundo se tornará o paraíso. Na extensão que existe meu e seu, então nessa extensão haverá tristeza aqui. Quando meu e seu aumentam, a corrupção aumenta, a, o roubo aumenta, todas essas coisas são do meu e eu quero isso. E esse egoísmo, eu quero isso para mim, até que eu renda isso, eu não serei capaz de me libertar desta doença. Não é nossa capacidade de remover essa doença. Baba diz, eu removerei isso. Apenas lembre-se de um mantra. Coloque meu e seu de lado e isso tudo é de Baba. Apenas se lembre de uma coisa, eu sou de Baba e Baba é meu. Eu me lembro meu, apenas lembre de meu Baba e não se esqueça dele. Quando eu sou de Baba e Baba é meu, então no futuro as pessoas escreverão livros e farão pesquisas sobre isso. E eles receberão graduações de PhD e eles dirão que isso é uma questão muito profunda, desde que Baba nos disse essas coisas simples, uma, uma pequena coisa pode transformar tudo. Nós costumávamos imprimir, ah, a gente tinha uma grande impressora e costumava imprimir grandes mapas em dela. Então, uma máquina importada que imprimia muitas cópias em um minuto e era muito cara. E ele tinha um grande negócio, então ele entrou nessa argumentação com o trabalhador, perguntou a ele, pediu ele para deixá-lo. Então ele deixou e ele colocou uma moeda num, ele, ele fez
fez uma sacanagem, né? Colocou uma moeda nessa máquina, né? O funcionário. Então, já o lugar que eles têm conhecimento da máquina e as partes, então ele deixou a moeda em tal lugar e então partiu. Então, o dono continuava a tentar a fazer funcionar a máquina mês após mês e ninguém conseguia consertar a máquina. Então, eles conseguiram resolver. Então, ele perdeu tanto dinheiro quando a máquina estava lá, mas não funcionava. Ele não podia fazer nada. Ele não conseguiu atender os pedidos e o negócio dele foi à falência e ele estava preocupado. Então, então aquele que então ele solicitou aquele funcionário voltar. Eu vou dar a você o que quer que você queira e para você consertar. E então ele removeu a moeda que ele tinha colocado, e então a máquina começou a funcionar. Ele tinha colocado a moeda em tal lugar que ele não poderia que ela não poderia ser operada. Mas simplesmente ao remover a pequena moeda, então Baba diz: este meu e seu é como essa moeda pequena. Ao manter isso, o seu veículo para. E se você remove ela, o veículo funciona rápido. Qual a diferença que isso faz? Esse parece ser uma coisa pequena e superficial, mas as coisas são repetidas nas mules. Então, filhos, deixe-se meu e seu, meu centro, meus alunos, eu que fiz isso. Deixe esse meu e seu de lado. Então, Baba tem que nos relembrar de novo e de novo. Baba não deixará você até que você abandonar isso. Ele vai continuar dizendo a vocês sobre isso. Por que Baba repete? Porque vocês faziam a mesma coisa de novo e de novo. Então, Baba também fala as mesmas coisas. Ele continua a falar até que a idade de ouro chegue e essa terra inteira pertença a Deus. Então, a sua mente estabilize em yoga, esse mundo não mudará, esse, toda terra pertence a Deus, essa terra toda pertence a Deus. Como Gopal Bhai, aquele de Delhi, então pense sobre esse aspecto. Então, sinta paz e você será capaz de ter yoga. A idade de ouro chegará. Nada pertence a nós. Pense sobre esse aspecto. Om Shanti. Avyakt Murli. A mulher Vyakti, 12 de março de 1972, a base do sucesso, o poder de brigar, poder de tomar e acumular a bondade. Você constantemente experimenta ânimo e entusiasmo e aquisição em você. Você tem que tornar mais os elementos dos seus servos. Na idade de ouro, você não experimentará nenhuma infelicidade porque você não tornou os elementos dos seus servos. A razão
Para não haver felicidade é ser um servo de Maia dos elementos. Se você não se torna os servos deles, não pode haver nenhuma infelicidade. Então, você nunca deveria ser um servo de Maia. Você se torna um servo de Maia ou dos elementos, a grande extensão aqui, então você também terá que se tornar um servente lá, que seus sanskaras terão de ser um servo. Aqui você é um servo e experimenta a infelicidade, então lá também você será um servo. Então, qual é o benefício disso? Portanto, cheque, se houver qualquer infelicidade, você definitivamente tem sido um servo de Maia em algum ponto. Você não pode experimentar infelicidade sem ser um servo. Então, primeiro de tudo, você precisa do poder de reconhecer e o poder de trazer a transformação. Deve se tornar uma corporificação da falta de sucesso. Seus súditos e os seus bhagats se tornarão isso no final. Aqueles que governam o reino do mundo não são bem-sucedidos, então quem se tornaria a corporificação de sucesso? Após dia, vocês têm que trazer promover a transformação em si mesmos, enquanto vendo e sabendo, conhecendo os sanskaras e natureza de todos, o yoga do seu intelecto não deveria ser atraído a eles. Em vez disso, vocês deveriam ter uma maior bons votos para aquelas almas. Ouça por um ouvido e só deixe o outro. Não dê nenhum lugar no seu intelecto. Apenas então você será capaz de estabilizar o seu intelecto em um lugar. Não veja as fraquezas das almas fracas. Mantenha a consciência de eles serem uma variedade de almas. Tenha uma visão consciente da alma. Ao vê-los como almas, vocês serão capazes de dar poder àquela alma. A alma está dizendo que esses são os sanskaras da alma. Torne a lição da alma firme ao ter a consciência da palavra alma. Você automaticamente tem espiritualidade, bons votos e a sua visão se torna pura. Então, se alguém estiver insultando você, tenha a consciência daquela alma está agindo sob uma influência tamoguni. Torne-se um professor e pratique. Não pode receber a ajuda dos outros a fim de tornar a lição. Receba a ajuda do seu esforço. Atenção. Give blessings Dê bênçãos e receba bênçãos. Um estágio de paz preenchido com alegria suprassensorial e felicidade. Baba's direction is As orientações de Baba são: filhos, tenha Amritivela, tenha a lembrança precisa e poderosa. Como um Karma Yogi, deixe que cada ação que você desempenhe seja com humildade como um instrumento. in the same way. Uma forma,
Vocês têm recebido orientações como a sua visão e atitude deveriam ser. By continuing to follow these directions, Continuar a seguir essas direções de forma precisa e constantemente experimentará o estágio preenchido de paz, preenchido com alegria suprasensorial e felicidade. दुआएं दो और Om Shanti, tradução do português, se despedindo aqui. Om Shanti, boa noite. अतीन्द्रिय सुख व खुशी संपन्न शांत स्थिति बाप की आज्ञा है, बच्चे अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। हर कर्मयोगी बनकर निमित्त भाव से निर्माण बनकर करो। ऐसे दृष्टि वृत्ति सबके लिए आज्ञा मिली हुई है। यदि उन आज्ञाओं का विधि पूर्वक पालन करते चलो तो सदा अतीन्द्रिय सुख व खुशी संपन्न शांत स्थिति अनुभव करते रहेंगे। ओम शांति।